descontrair. Prazer em revê-los, os obreiros, os pastores, em nome de Jesus. Trago saudação do meu pastor, que o nome dele também é Wagner Valério. Eu sou o Camilo, ele é o Valério, né? Nós atuamos ali na cidade de Tiradentes. E trago saudação da minha família, os irmãos também, que são 4 filhos, 5 netos e uma bisneta. Amém? Se for falar, é grande a família. E também do pastor, um grande amigo meu, que é o pastor Gideão, e o pastor André, que são líderes da Casa de Recuperação, Missão Restaurar. Eles são presidentes lá. E eu faço um trabalho com eles voluntário, né? Na verdade, eu trabalho com recuperação já tem bons tempos, né? Sempre fiz essas parcerias, mas hoje eu estou atuando mesmo na Missão Restaurar, fica lá na Avenida do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos, 5226 é o número, né? A estrada, perto da tal da prainha que tem ali, né? Nós estamos por ali. E Deus tem feito grandes coisas, dirijo um culto de sexta-feira, querendo o pastor, o senhor, a igreja, o grupo de missão, os obreiros, os músicos, estarem com nós uma sexta-feira, será uma imensa satisfação recebê-los lá, e os meninos ficam contentes, viu, pastor? 60 homens, quando chega gente diferente lá, todos se recuperando do crack, da cocaína, da maconha, do alcoolismo, do lança-perfume, e em 15, 18, 20 dias já estão com outra fisionomia, outro aspecto do poder do Senhor Deus que faz na vida do homem, né? E nós estamos lá atuando em nome de Jesus. Amém? Livro do Êxodo, abra sua Bíblia. Livro do Êxodo. Capítulo 18. E o versículo, vou ler só um, depois você mantenha o texto aberto, tá? Nesse capítulo. O versículo é o 21. É uma conversa entre Jétro e Moisés. Uma conversa muito importante. Posso ler? Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Amém? Tomem assento, os irmãos, por favor, fiquem cômodos. Hoje eu estive com o Paulinho também, trago saudação do Paulinho, né? Que é o presidente do Me Ajude. Você fala presidente, dá uma impressão, né? Presidente, mas ele é desse tamanhozinho, é jovenzinho, e quem olha para ele imagina a dimensão do trabalho que ele realiza junto com a equipe ali na favela do Bela Vista, né? Inclusive o Fantástico fez uma reportagem com ele, acho que por 2 vezes. O próprio Datena fez menção, ele passou numa voz dele na rádio, acho que é a Rádio Jovem Pan, e o Datena ficou impressionado com a ideia, né, do trabalho que estão realizando ali na favela. Eu trabalhei muito tempo com o Paulinho na prevenção, já trabalhava na recuperação, e o Paulinho viu a necessidade. Eu estou falando porque é um culto de missões, eu acho que seria importante a gente estar passando essa ideia aos irmãos. Ele viu a necessidade de fazer o trabalho de prevenção, né? Então, antes que chegue no caso de recuperação, ele falou, por que nós não vamos trabalhar na prevenção, né? Já trabalha com as crianças e com os adolescentes, e nós começamos isso dentro da igreja, né? Começamos fazendo simpósio bíblico, simpósio de cultura bíblica, falando da Bíblia, falando sobre dança, sobre música, se pode, não pode e tal, e um monte de coisa. Só que isso tomou uma proporção tão grande que a gente começou a crescer na ocasião e fomos parar dentro das escolas. As escolas, nós fomos com a ideia, já saindo um pouco, estou resumindo bem, saindo um pouco da igreja, essa ideia que a gente fazia com os jovens, né?
num dia específico com igrejas do campo, nós trazíamos para a igreja, ali nós desenvolvíamos um assunto e debatia o assunto, não era pregação. Se debatia o assunto e deixava eles tirarem dúvidas. E nós tentávamos, na medida do possível, responder todas as dúvidas. E depois surgiu a ideia de ir para as escolas. Nós alcançamos as escolas, né? E tudo isso na direção do Espírito Santo, na pessoa do Paulinho, né? Lógico. E nas escolas começamos a desenvolver um trabalho no pátio, na entrada. Nós fomos para a escola conversar com a diretora, porque o índice de drogas estava muito alto ali na cidade de Tiradentes, nas escolas. E quando nós chegamos com a ideia de que nós estávamos com um trabalho de prevenção ao uso de drogas, a diretora chamou a atenção. Ela falou: mas como que é isso? E nós explicávamos como que era feito, né? Lá, lógico, na escola você não pode abrir a Bíblia e pregar lá dentro, não pode isso. Então lá eu não era o pastor, era o professor Camilo. O outro era a tia tal, a professora tal, tinha, pessoal que trabalha na área da saúde, advogado, entre outros. E lá era tudo professor, né? Tudo professor. E lá nós começamos a apresentar para ela, mostrar o que as drogas ela pode causar nas famílias, né? E ela perguntou: como é que é isso? E nós explicamos que cada um abordava assunto de uma das drogas e falamos do que causa o crack, a cocaína, o lança-perfume e tal. E entre nós debatíamos isso, conversávamos, falamos de drogas lícitas, drogas ilícitas. E ali os alunos prendiam, era cada período, cerca de 700 a 800 alunos no pátio. No primeiro período. Ela falou: como que vocês vão conseguir concentrar todos eles? Ainda mais crianças e adolescentes. Mas Deus deu graça, estratégia, né? Nós apresentamos um teatro de 10 minutos, mostrando um cara. Lógico que esse teatro, a história, o final não é feliz, a história é triste, né? Um cara que é normal, que vai para a escola e está com os parceiros, a rapaziada, vamos sair, vamos tal, e quer usar uma coisinha, quer beber outra, quer correr com o outro e tal. Aí daqui a pouco, de 5 minutos, ele saía e voltava todo rasgado, sujo, fazia uma maquiagem correndo, com a camisa do avesso, e procurando a rapaziada, e todo mundo, desculpa as expressões que eu vou usar um pouquinho aqui, que é lá da casa de recuperação, tá? Aí todo mundo metia o pé. Você entende isso, né? Sim ou não? Ah, tá, então tá bom. Então, aí, quando voltava: cadê os parceiros? Cadê? Não, eu quero isso. Aí, bom, final triste. E com isso nós falávamos sobre que nós podemos vencer nessa vida independente das dificuldades, né, dos problemas, né? Nós tínhamos o Eric, temos o Eric. O Eric, inclusive, ele é da Assembleia de Deus do Brás. O senhor conhece ele? Conhece? Ele é deficiente visual, negro, e ele é cantor gospel, professor de violão, faz várias viagens missionárias, é casado, tem 2 filhos. E com isso o Eric dizia, falava da história dele, porque que ele tem deficiência visual, como que surgiu, como que aconteceu, e nem por isso ele se perdeu. E ele é cantor, uma menina que era deficiente de uma das suas pernas, e ela dança melhor que muita gente com uma perna só. Então as crianças ficam assim, impressionadas, ficavam. E eles vinham cantando músicas gospel, como Você é um Espelho, Remove a Minha Pedra, e aí por diante. E havia aquele mover dentro da escola, e aí o índice de uso começou a cair muito. As diretoras começaram a espalhar isso na região. Aí uma escola, outra escola, porque nós acabamos pegando algumas escolas e cuidando de alguns casos específicos, que o aluno vinha conversar com nós: vocês é crente, né? Vocês é de que igreja? Vocês têm jeito de crente e tal, o jeito de falar e tal. E mesmo falando um pouquinho na linguagem deles, eles entendiam isso, e ele começava a contar a dificuldade dele em casa, e o porquê que ele estava usando. E nisso nós conseguimos alcançar algumas casas, famílias, e alunos, meninos, jovenzinhos, que já estavam se perdendo nas drogas, e foram alcançados e restaurados, para a glória de Deus. Após 3 meses voltava-se a fazer um trabalho semelhante, só que agora em grupos, tipo que Jetro orientou aqui,
separa grupos de tantos, entram nas salas de aula, e então vocês começam a conciliar dentro da sala. Isso nós conseguimos fazer e alcançar muito mais de 10 mil alunos. Então o Paulinho tem lá uma estatística forte lá. E Deus fez grandes obras. Com isso, depois nós fomos para a obra missionária, Vale de Jequitinhonha e tal, e decidimos, em vez de fazer missões da igreja e enviar gente lá dentro para evangelizar, falou, por que não implantar um núcleo dentro da favela? E com isso surgiu a ideia do escolinha de futebol, aquela luta que fica rolando no chão, jiu-jitsu, como é que é o nome? Jiu-jitsu, eu não sei falar. Se eu falar, eu falo mistério. Jiu-jitsu. E outras atividades. E hoje o trabalho é considerado, visto até pelos camaradas que é dono da... Você entendeu o dono aqui da favela, né? Aqueles camaradas que é o dono da favela. Então, se entrou lá, você vai para onde? Não, eu vou ali no Me Ajude. Não, pode ir lá no Me Ajude, é o Paulinho, da hora, tal. Então, é um trabalho com pano de fundo, assim, muito missionário, né? A ideia é missões, trabalho de resgate, de restauração, porque aí, nesse tempo de pandemia, o que entregou de cesta básica dentro das favelas, esses kits com máscara, higienização e tal, foi um trabalho muito fantástico. Então, nós fizemos esse trabalho junto com o Paulinho e também na casa de recuperação que nós estamos realizando e fazendo lá. Se é o trabalho de missões, assim, na prática, de verdade, lá dentro. Então, quem não conhece, está o Trajano aí, o pastor, e a hora que eu quiser conhecer, será fantástico. E implantar um trabalho aqui na região vai ser fantástico, né? Coisa maravilhosa. Amém, gente? Vamos pregar agora. Pastor, você já falou demais, vamos pregar agora. O texto que nós temos, eu tenho até que horas? Fala para mim me controlar aqui, que eu vaso aqui, se der lugar. Ficar de olho ali, senão... Nós lemos um texto, me dá um sinal, tá? Então, volta 5, né? Igual na televisão, volta 10, volta 5, vai avisando. Prazer em rever o Barba. Que alegria rever você, viu? Outro dia você estava aqui sentado, né? A minha barba está quase igual a sua, né? A minha é branca. Você chega lá, calma, daqui a pouco. Nós lemos um texto aqui, irmãos, que eu achei muito interessante para a noite de hoje, tratando-se de um culto direcionado a um trabalho missionário, culto de missões, de conscientização acerca da obra missionária. Se nós tivermos um tempo assim que fosse um tempo que podíamos estar evangelizando, trazendo o povo para a igreja e tal, eu estaria ministrando uma palavra mais evangelística. Hoje é mais uma palavra de direcionamento, instrução, falar um pouquinho sobre missão, né? Algumas estratégias para que se faça na obra missionária, que eu considero muito importante isso. E a conversa de Jetro com Moisés foi algo que me chamou a atenção, muita atenção, em estar falando do assunto hoje aqui, que é sobre missões. É interessante, se nós observarmos aqui o texto, capítulo 18, né? Não sei se você está aberto aí, você vai ver que Jetro, ele vem de encontro, vamos resumir bem, Jetro, ele vem de encontro com Moisés, né? Traz a sua mulher, traz os seus filhos, segundo o texto, e a partir do versículo 13, Êxodo 18, 13, o texto vai dizer assim, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. Moisés sentava e julgava o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã, olha só, desde a manhã até o pôr do sol. O verso 14 diz que Jetro, vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, diz: que é isso, ou que é isto, que fazes ao povo? Por que te assentas sós, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Olha o verso 15. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus.
Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e das suas leis, para que eu possa falar, declarar, dar a direção através dos estatutos e da lei de Deus, da lei de Deus. É interessante que, só fazendo uma observação aqui, os antigos, já dizia meu pai, saudoso pai, e minha mãe, graças a Deus é viva. Antigamente, o pessoal falava muito, para ser crente era para mudar para a lei de Deus. Você já ouviu essa pronúncia? Não, para ser crente eu tenho que seguir a lei de Deus. Se não seguir a lei de Deus, o senhor é desse tempo, pastor? Nós somos. Falava muito, né? Aqueles antigos assim do interior mesmo. Não, tem que seguir a lei de Deus, tem que seguir direitinho. E a Bíblia diz que Moisés, respondendo para Jetro, ele orientava sobre esta lei de Deus, né? O sogro de Moisés, porém, ele disse: não é bom o que fazes. Isso é um conselho bom. Dizem por aí que se conselho fosse bom, quem conhece? Não se dava, se vendia. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então conselho é bom, ainda mais conselho da lei de Deus, conselhos bíblicos, conselhos que vai trazer um norte, uma direção, dar um caminho. Vindo ele inspirado de Deus ainda, é muito melhor o conselho. Então, na verdade, o conselho de Moisés aqui, o conselho é bom. O sogro de Moisés diz que isso não é bom que faz. Sem dúvida, olha o que ele diz, o verso 18: sem dúvida desfalecerá tanto tu, você vai cansar, como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e te aconselharei. Olha o que ele diz, Jetro: eu vou te aconselhar. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Aconselha eles, ensina-lhes os estatutos, dá direção, mostra o caminho, o que é que agrada a Deus. É isso que já está dizendo, para ensinar as regras, o estatuto, a lei de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ensina os princípios que agrada a Deus. O evangelho, hoje em dia, não todo o evangelho, mas boa parte, está muito banalizado, porque muitos querem fazer o que querem e não querem seguir princípios bíblicos. Se eu seguir princípios bíblicos, ou seja, regras estabelecidas por Deus, por certo, o Senhor estará comigo, o Senhor me abençoará, o Senhor conduzirá os meus caminhos, os seus também. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e ter o cuidado de guardar os seus estatutos, as suas leis, que estão sendo dito hoje, eu, Senhor, te abençoarei. Quando eu falo de regra, de lei, de estatuto, eu estou falando de princípios de Deus, princípios bíblicos. E ele está falando: ensina esses princípios, ensina esse caminho. Até lembrei do cantor, fugiu o nome, ensina o caminho que Deus, esqueci o nome desse cantor, Baruque, né? Baruque que canta, né? Então ele falou: ensina o caminho, ensina a direção para esse povo, dá um norte para esse povo. Você está fazendo errado o que você está fazendo, você vai se cansar e o povo também vai cansar. De manhã até o pôr do sol, todo mundo em pé e tal, e ensina. Agora,
quando ele fala sobre ensinar e de orientar, sobre andar e realizar e fazer a obra, ele disse no verso 21, que foi a leitura: procura dentre o povo homens, primeiro, capazes, tementes a Deus, homens de verdade, e quarto, que aborrece a avareza. Eu tenho 4 pontos para a obra missionária. 4 pontos orientados por Jétro, como que nós podemos nos organizar para fazer uma obra que foi incumbida a nós, no ID. Escolha homens. Inclusive, tem um texto, acho que é Mateus capítulo 22, versículo 44, 22, acho que é o 14, que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Alguém pode dizer: pastor, está fora do contexto, mas eu quero usar esse texto aqui para nós termos a ideia do que me veio à mente hoje, trazendo. Eu achei interessante isso, que eu estava analisando isso, o Senhor me fez entender algo muito interessante. Observe que quando nós falamos de fazer a obra missionária, o ide, que a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observe, dentro da história bíblica, em alguns pontos, que todos são chamados para realizar, mas nem todos realizam a obra. Todos são chamados, mas alguns são separados, escolhidos, e precisa ser observado a sua capacidade, o seu temor a Deus, ser homem de verdade e não apegado às coisas desse mundo, ou seja, avareza. Quando eu falo que todos são convidados a fazer a obra missionária, o ID, mas nem todos são capacitados. Que é isso, pastor? Eu vou dar ideia para você entender. Se você pegar a história bíblica, você pega Números capítulo 13, e Deus manda Moisés separar homens para entrar dentro da terra. É uma obra de missão, sim ou não? Entra dentro da terra. Ele falou: mas separa esses homens, escolhe homens. E dentre eles foi escolhido Josué e Caleb. Dentro da história, você lembra disso? Eles entram, tem homens gigantes, filhos de Inaque. A Bíblia diz que a terra é boa. E quando entra alguns homens lá, eles observam e voltam com o relatório depois de um tempo, falando que o que tem dentro da terra, o que enfrentaria dentro da terra. Mas foi escolhido dentre o povo 12. Se você observar ao lado de Jesus, muitos o seguiam, mas poucos realizavam a obra. Se você observar na família de Jessé, o pai de Davi, todos homens, e alguns no exército de Saul, porém o escolhido para descer no vale, o chamado por Deus, o que é capacitado em estar realizando o confronto com Golias, foi Davi. Se você observar a história de Daniel, quando Nabucodonosor manda entrar lá na cidade, saquear ela, e quando trazem homens nobres, dentre eles trazem 4 homens, que é diferente. Quem pegou a visão, diga amém. Entre muitos, foram escolhidos homens específicos para realizar uma obra missionária, uma obra do ID, de ir, de visualizar, de investigar a terra, de enfrentar o gigante, de ser escolhido diferente entre homens. O que eu quero dizer com isso? São todos convidados a realizar, mas nem todos vão ter essa disponibilidade e a capacidade de fazer. Fazem parte, porém não são todos que realizam. Diga glória a Deus. Gente,
Eu ouvi por muito tempo o pastor Paulo dos Santos, que ele era do Guaianazes, depois foi para a Vila Formosa, e hoje eu não sei onde que ele está, na Debrais. Ele falou: tem muita gente para estar dentro do ônibus e pouca gente para empurrar. Quem pegou a visão? Quando o Jetro está orientando, ele está sendo específico para Moisés, para ele não se cansar. A obra missionária é árdua, é difícil, você vai se cansar, e vai cansar o povo também. Aí ele fala: separa homens, separa, escolhe homens. Deixa eu falar outra coisa, que eu em particular, eu vou mostrar para você, na minha visão, porque eu acho isso, que essa ideia, que Jesus capacita os incapacitados. Irmão, eu não vejo isso. Jesus capacita os incapacitados? Se você observar na história, você vai ver que a capacitação, ela veio para os interessados e não para os incapacitados. Se você é incapacitado de realizar alguma coisa, mas for interessado, a história muda, a conversa é outra. Então o incapacitado não quer dizer que ele é capacitado por Deus. Será capacitado por Deus se ele se interessar em fazer algo para Deus. Quem entendeu, irmão? Levante a mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Então não é um capacitado, é interessado. Deus, ele escolhe os interessados, os trabalhadores, aquele que se prepara. Vamos falar de Davi, só para fazer uma alusão a isso aqui. Davi, quando ele foi chamado para descer onde estava Golias, onde que ele estava? O que ele estava fazendo? Cuidando da ovelha do seu pai, quebrando o urso no meio, quebrando o leão no meio. Estava se capacitando. Então observe que na obra missionária todos são convidados, mas aqueles que se interessar, aqueles que quiserem se envolver, aqueles que quiserem ser envolvidos nessa obra, vai ser visto e vai ser separado para realizar um trabalho tão importante na igreja de Cristo Jesus. Todos nós estamos convidados a fazer a obra missionária, ao ir de Deus, a buscar as almas, mas só os interessados serão capacitados. Quando o Jetro está orientando a Moisés, Jetro orienta Moisés, e a primeira fala, observa aqui no versículo 21, que você vai ver, ele vai: procura dentre os homens, o povo, homens primeiro capazes. Homens primeiro capazes. Me ajuda a pregar: homens primeiro capazes. Capazes. Escute isso, o que nós vamos falar aqui agora. Homens capazes. A questão do texto trata-se de capacidade de realizar algo ou cuidar de algo ou pessoas, de cuidar algo ou de pessoas. E o Senhor sabe da capacidade de cada um. O Senhor conhece, e logo Deus vai dar direção ao Moisés para saber quem é capaz e quem é interessado. Se você observar o texto de Mateus, capítulo 25, quando fala da parábola dos talentos, a partir do versículo 14, você vai ver que cada um foi distribuído um talento. Se você observar o texto, vai dizer que cada um segundo a sua capacidade. Então, de alguma forma, todos é capaz. De alguma forma todos podem fazer. O que precisa é se interessar em fazer. Não é que é incapaz. O negócio é o interesse. Para um foi dado 5 talentos, para outro foi dado 1 talento, para outro foi dado 2 talentos. E o texto vai dizer: segundo a sua capacidade.
capacidade. Jetro chega e orienta: Moisés, a tarefa é árdua, a missão é difícil, tem muita gente, sozinho você vai se cansar, mas olha, observa entre o povo, veja homens capazes e distribua a esses homens a tarefa. Quando eu vi você falando aqui, Trajandi, se cada um ligar para 5 pessoas, olha que lindo, você já está no conselho de Jetro, você já está fazendo a obra missionária. Se você lembrar de um amigo na igreja, de repente o pastor está tão ocupado, a liderança está tão ocupada de tantos afazeres, atividades, que possa ser que alguém vai lembrar: pastor, fulano não está vindo, mas você que está próximo, esse vizinho que senta do seu lado aí, ou aquele mais próximo, só de você lembrar de 5 ou mais pessoas, entrar em contato, você já está dentro do projeto de Jetro. Aleluia. 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 Ele chama pessoas capazes. João, na sua epístola, na sua carta, na primeira epístola, ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque sois. João, quando ele está dizendo isso aqui, ele fala assim: ô jovem, eu estou te escrevendo para você porque eu sei do seu potencial, viu? Jovens, eu vos escrevi porque eu sei da sua capacidade. Eu estou escrevendo para você porque eu sei da tua força, porque eu sei que você é capaz. Não se sinta desvalorizado dentre o povo. Você é capaz. Você pode fazer alguma coisa para o reino. Pastor, eu não sei pregar, mas você sabe fazer alguma coisa. Pastor, eu não sei cantar como os irmãos cantam desse jeito, mas você deve fazer alguma coisa, uma outra coisa dentro da obra de Deus, a obra que foi incumbida a nós. Pastor, eu não sei tocar tão bonito desse jeito, mas você sabe fazer o quê? Pensa aí o que você sabe fazer e pode se oferecer para poder realizar. Está fazendo parte desse grande projeto de missões. Deus tem a cada um talento e você não pode ficar de fora disso. Não desvalorize a tua capacidade. Paulo disse a Timóteo: desperta, ai meu Deus, desperta, Andoreia, Anjoresséria, desperta o dom que há em ti. Aleluia, desperta. Desperta, é tempo de despertar. Paulo, ele recomendava às igrejas o despertamento. Outra igreja, acho que foi a de Éfeso, ele fala: desperta tu que dormes. Desperta, acorda, você é capaz. Eu lembro de um hino, não sei se é do seu tempo. Eu vou pregando assim, eu lembro de uns hinos. Eu vou assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para... Meu Deus, você está entendendo que você é importante dentro da obra missionária? Você está entendendo que você é importante para Deus? Você está entendendo que Deus vê capacidade em você? Então desperta. Aleluia, alguma coisa faça. Faça alguma coisa. Deus está dizendo nessa noite: separe homens, mulheres capazes. Você pode, você é capaz. Não deixa ninguém desmerecer você. Deus te viu e sabe da sua capacidade. Aleluia. Aleluia. Você sabia que tem gente que tem uma capacidade de evangelizar pessoalmente assim, meu? Tá lá no posto de saúde perto de casa, sentou alguém do lado, deu 2 minutos, começa a conversar, falar da saúde.
Aí ela começa, Jesus é bom. Tem capacidade. Lá na igreja, se você for no culto lá, Jesus está fazendo uma obra tão poderosa lá. Deus está te enchendo de capacidade de fazer a obra missionária, seja ela lá no postinho de saúde, seja ela na fila do mercado, aqueles filão de mercadão, a pessoa fala, está difícil as coisas, você tá, mas Jesus é bom, né? Jesus, aí você vai falando de Jesus, Jesus está te dotando de capacidade, e fora aqueles que estão evangelizando dentro da sua própria casa. Menino, vai para a igreja. Menina, vai para a igreja. Fulano tem que ir para a igreja, não pode ficar por aí não, é perigoso. De alguma forma você precisa falar. O que é fazer a obra missionária? É você poder falar, comunicar, dizer, olha, é tempo, Jesus está para arrebatar a igreja, a qualquer hora a igreja vai subir, não sei, fala alguma coisa. A Bíblia diz, abre bem a tua boca, o salmista disse, e eu, Senhor, te encherei. Quem quer ser cheio de Deus aqui? Deixa eu ver. Tem gente que não sabe, não tem um curso teológico, nem um básico, mas ele tem uma facilidade de relacionamento com as pessoas. Porque tem gente que tem um curso, mas não sabe se relacionar com ninguém. Ele sabe pregar, sabe ensinar, mas de relacionamento? Estou na fila do banco, pastor. Ficou 5 minutos, daqui a pouco fala de Jesus. Pode ser que você não cante, que você não pregue, mas você é dotado de capacidade, você pode fazer alguma coisa. Eu queria ser tão útil na obra de Deus. Você é. Não se sinta inútil, é só você querer, é só você se interessar, é só você querer se envolver. Primeiro ponto, são pessoas capazes. Deus sabe da tua capacidade, do teu talento, e até onde você pode ir, e até onde você pode chegar, com quem você pode falar, meu irmão. Tem gente que fala assim para mim, pastor, o senhor tem uma facilidade de pregar na casa de recuperação, de falar que esses meninos, o senhor já foi do... eu converso uma linguagem forte com eles. Tem uns que eu falei, irmão, tá me tirando, rapaz. Toma cuidado. Outro dia eu estava pregando lá, eu falei, mano, eu moro na quebrada, cidade de Tiradentes, 35 anos na quebrada, e Jesus me transformou. Aí tem um que passa lá e passou e fala, pai do senhor quebrado. Eu falei, nós mesmo. Aí você pega alguém que tem uma formação, né, teológica, né, doutorado, de repente ele não tem essa desenvoltura, mas para cada um Deus deu uma habilidade. Ele vai pregar no meio dos doutores, no meio dos grandes, no meio dos artistas, no meio de tanta gente. De repente eu não chego lá nesse lugar para poder falar do jeito que eu falo, mas Jesus falou, você vai ficar aqui, ó, no meio dos meninos que é tudo loucão, que joga na várzea, eu encosto na beira do campo, os caras, e aí pastor? Eu falei, é nóis, tô assistindo futebol, depois você vai para a igreja. Espera aí, meu irmão. Cada um do seu jeito, cada um com a sua capacidade, cada um, mas você tem, não desvaloriza, não sinta menosprezado. Deus disse, entre o povo escolhe homens capazes. Deixa eu ver os capazes aqui, levante a mão. Segundo, primeiro os capazes, segundo ele falou, homens tementes a Deus. Homens para fazer a obra de missionária, além do talento, da capacidade, do dom de despertar, o dom que é em ti, precisa haver esse temor a Deus. Sabe, o temor, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então o segundo ponto é o temor, temente a Deus. Quando não há temor de Deus, o homem faz qualquer coisa tenebrosa, sem controle algum. O filho pródigo fez coisas dissoluta, ou seja, de qualquer maneira, fora da vontade de Deus. A pessoa que não teme a Deus,
Ele vai fazer coisas horríveis. Esse não dá para ser selecionado para fazer a obra missionária achando que tem que fazer o que vem na cabeça. Primeiro, capaz. Segundo, temente a Deus. Por quê? Porque o temente a Deus, ele é uma pessoa que agrada a Deus. Quem entende isso, diga amém. A Bíblia diz de Jó, não preciso nem contar a história. A Bíblia é um homem reto, íntegro e temente pelo fato de temer a Deus, ele se desviava do mal. Capaz, se prepare, se capacite, tem interesse, se envolva, mas precisa ter o temor de Deus para poder fazer essa obra que foi orientada a Moisés. Eu poderia falar de Timóteo, quando Paulo orienta Timóteo, quando ele fala que nos últimos tempos nós teríamos tempos difíceis. Aí começa a falar uma seguida de homens que não têm temor nenhum de Deus, homens sem afeto natural, homens ingratos, homens insensatos, amantes de si mesmo, homens que não obedecem pai e mãe, homens que não estão debaixo de regras, de submissão, de direção, de princípios, pessoas que não temem a Deus, que ele faz o que ele acha que tem que fazer, é do meu jeito, é da minha mãe, homem nenhum vai mandar em mim, não, você veio para a igreja, você aceitou Jesus, tem Deus, mas tem regras, tem princípios bíblicos, tem direção, não é do jeito que você quer. Quando você quer se sentir independente, você não está tendo temor a Deus, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quando eu temo a Deus, eu entendo o que é regra, o que é o princípio. Então, para fazer a obra missionária, precisa primeiro se capacitar, se interessar, e segundo, ser temente a Deus. Agora a outra aqui, meu irmão, a outra vai ser forte. Se essas duas aqui eu tomo, a outra vai apertar um pouco. Ele fala assim: terceiro, homens de... Eu só ouvi a voz aqui, ó. Volta. Voltou. Homens de... Me ajuda aí. Homens de... Olha a obra missionária. Capaz, interessado, desenvolver o talento, está envolvido. Segundo, temente a Deus. E a terceira pessoa para realizar a obra tem que ser homens de verdade, ou seja, que assumam suas responsabilidades e não transfere aquilo que é de sua responsabilidade. A responsabilidade é sua. Em qualquer área que você atuar, tem que ser uma pessoa de verdade. Quem são de verdade? Os de verdade é o que? Primeiro, o que diz a verdade. A mulher de Samaria, lembra a história? Vai lá e chama seu marido. Não tem, dissesse a verdade. Tivesse tanto que tem, agora não é seu. Dissesse a verdade. Jesus, ele quer pessoas transparentes, pessoas leais, pessoas que atuam de verdade, ajam com a verdade. Não fica oculto ou escondido numa mentira. Tem gente que mente tanto que a mentira dele para ele se torna uma verdade. Por que pessoas e homens de verdade? Porque o diabo, quando você estiver na obra missionária, ele não vem te acusar. Ele é acusador. Deixa eu contar uma história para você, rapidinho. Me dá o tempo aí, vamos. Há muito tempo atrás eu estava afastado do evangelho. Isso tem anos, hein? Hoje eu estou de barba branca. Isso é muito tempo atrás. E eu vinha, antigamente no meu tempo chamava-se de festa. Hoje é balada. Hoje é baladinha. E eu vim da madrugada mesmo. Eu vim da madrugada e eu tinha
Eu nunca fui de... Eu até falei na casa de recuperação. Você é ex o quê? Ex o quê, pastor? Eu nunca fui ex nada. Mas eu conhecia a rapaziada, andava junto, gostava de dançar, gostava de namorar, gostava de ir para as festinhas. E ficava madrugada na rua. Aí eu cheguei cedinho em casa. Cedinho na casa da minha mãe. Eu e minhas irmãs moravam tudo junto. Que minha irmã não esteja ouvindo isso, Jesus. Aí quando eu cheguei em casa, pastor, escuta isso aqui. Tinha umas pessoas em casa orando. E eu cheguei na porta e falei assim: tem gente orando. Tem. Será que minha mãe já está orando de manhã? Será que achou que eu me perdi, me mataram, fizeram alguma coisa comigo? Está um monte de oração aqui. E eu peguei devagarzinho e abri a porta. Quando eu abri a porta, a minha irmã, ela estava possessa. Estava envergada para trás. E o diabo, todo bravo. E os irmãos estavam lá. Escute isso aqui, pastor. Os irmãos estavam em casa assim. A minha irmã aqui no sofá, deitada. Ela, né? Um negócio lá, o capiroto, o diabo, manifestado nela. E os irmãos aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Aí terminava, o diabo falava da boca dela: lê o 23 agora. Aí eles: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar. Terminava e falava: lê Efésios 6:10. E os irmãos tudo. Eu estou falando que ele é acusar. Acusador. Ele é acusar. Me ajuda aí. Ele é acusar. Precisa ser homem de verdade. Homem de verdade. Quando eu entrei em casa, olha como ele é acusador, ó. Eu entrei em casa, eu olhei aquilo, eu olhei para os irmãos, falei: irmão, eu já conhecia, né, afastado do evangelho. Falei: rapaz, vai lá, põe a mão na cabeça, manda embora em nome de Jesus. Fica lendo o salmo aí não, que ele vai te mandar ler a Bíblia inteirinha, que ele conhece. Vai lá, põe a mão na cabeça dele, manda embora em nome de Jesus. É o sangue de Jesus que tem poder. Eu falei: não é o sangue é para perdoar, meu irmão. É o nome, em nome de Jesus. Sangue, manda embora, rapaz. Aí ninguém foi, sabe o que eu fiz? Falei: eu vou expulsar esse demônio. Chega na madrugada, pastor. Eu falei: é minha irmã mesmo. Minha irmã é fortona. Eu peguei, falei: eu vou expulsar. Eu fui em cima assim, eu pulei, eu falei: minha irmã mesmo, pá. Pulei em cima, segurei os braços. Ó, o acusador. Ele falou: você. Eu olhei para ele e fiquei olhando assim. Olha só, tem que ser homem de. Se essa madrugada você fez isso, você fez isso, você fez isso, estava parecendo aquele demônio que pegou lá um menino, a moça, né? Foi lá expulsar o demônio. Falou: eu conheço o Paulo e Silas, quem que é você? E bateu em todo mundo. Falou: que é você? E tal, e dava risada. Eu falei: ai meu Deus do céu, estou perdido. Mas eu olhei para ele assim e falei: ó, eu posso ter feito tudo isso que você falou. Conhecedor, dê um dibre nele ali. Eu sou tudo isso, eu fiz tudo isso. Mas sabe o que eu aprendi? Que você entende isso? Olhando para minha irmã, o capiroto estava com o joião desse tamanho assim. Eu falei: você não vai sair no meu nome, meu irmão. Você vai sair no nome de Jesus. Eu posso ser mentiroso, eu posso ter feito isso, mas em nome de Jesus, saia. Pá, ela levantou e falou: o que foi? O que aconteceu? Eu falei: Você sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que o diabo é acusador, o diabo vai querer te acusar. Se não for homem de verdade, é igual na Bíblia. Ele falou: eu conheço Paulo e eu conheço Silas. Você vai sair de uma obra missionária. Ele falou: eu sei quem é Paulo e Silas, mas e você? Quem que é? Olha que eu te observo. Você lembra que a Bíblia que diz que o diabo está ao derredor, em todo o tempo procurando alguém para que possa tragar? Você lembra que o diabo pediu para cirandar com Pedro? E Jesus disse: Pedro, não, o diabo está querendo cirandar, destruir, desmascarar
mascarar aquele que não é de verdade. Mas se você é de verdade, você vai ser separado, você vai ser escolhido para a obra missionária, capacitado, temente a Deus e homem de verdade. Oh meu, Dereve a céu e mecandorábia. Quarto ponto: homens que não sejam avarentos. Olha para mim, dê um sorriso com máscara mesmo, dê um sorriso. Gente, obra missionária e avareza não dá certo. Por isso que eu disse que, você entendeu? Porque todos são chamados, mas nem todos conseguem estar envolvidos, porque precisa ter capacidade, ou se capacitar, ou se interessar. Precisa ser temente a Deus, temente a Deus. Precisa ser homem e mulher de verdade, que seja diferente, como foi cantado aqui. Quem é diferente, ele muda a geografia. Quem é diferente, ele tem unção, ele anda na verdade. Quem é diferente, ele quer fazer algo diferente para o reino, para Deus. O que nós estamos querendo fazer para Deus? Será que estamos espantados com essa pandemia e nós estamos acuados, com medo do que vai acontecer? Não, Deus quer escolher entre muitos na igreja pessoas capazes, temente a Deus, homem e mulher de verdade, e que não se prenda às coisas materiais, à avareza. Quem é avarento não consegue ajudar a obra missionária, não consegue ajudar o próximo, não consegue ser generoso. Eu termino essa mensagem aqui mostrando para você as bênçãos de Deus sobre aquele que não está preso à avareza. Salmos 41. Olha o que diz o Salmos 41. Meu Deus, que salmos lindos. Olha o que está escrito no Salmos 41, meu irmão. Oh, meu Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado é feliz o que acode o necessitado. Feliz aquele que não se prende às coisas materiais. Feliz aquele que não é avarento. Feliz aquele que se preocupa com o pobre, com o necessitado, com o drogado, com o menino de rua, com o idoso, aquele que está perdido no mundo. Bem-aventurado aquele que acode. Quem acode é todo aquele que tem o coração no reino, coração na obra, coração nas coisas de Deus. Tem amor por pessoas. Ele ama a obra de Deus. E a obra de Deus não consiste eu vim só todo domingo na igreja e dizer por aí que eu sou crente. Eu preciso estar envolvido e escolhido entre os capazes, os tementes a Deus, as pessoas de verdade, e que não seja avarento. E qual é a promessa, pastor? Está aqui: ele será feliz. O que acode o necessitado. Primeiro, o Senhor o livrará no dia do mal. Olha aí a vantagem da obra missionária. Olha a vantagem de acudir o necessitado, de você se preocupar com as missões. Se você não pode ir, porque você tem a sua vida, o seu dia a dia, e você não consegue se desprender, porque você precisa estar envolvido no teu trabalho, cuidando da sua família. Mas você pode orar, separar um tempo só para a missão. Você pode ajudar. Não é preso. Na hora que fizer uma convocação para ajudar alguém, estou junto. Eu não posso ir, mas tem gente que vai, tem gente que faz. A Bíblia vai te chamar de bem-aventurado você que acode o necessitado. O Senhor te livrará. Primeira promessa: o Senhor te livrará no dia do mal. Segundo, verso 2: o Senhor o protege e preserva-lhe a vida e a faz feliz na terra. Olha que é isso. Você sabe que Deus, ele preserva a sua vida?
Se você tiver um coração generoso, de acudir o necessitado, de acudir o próximo, está envolvido no social, na obra missionária, o que eu preciso de mim, o que eu posso fazer, no que eu posso acudir, tem uma promessa bíblica sobre a tua vida. O Senhor está dizendo: você vai ser feliz, o Senhor vai te abençoar na terra, o Senhor vai proteger e vai preservar a sua vida e vai fazer você feliz na terra. Ele não o entrega à descrição dos seus inimigos. Olha só, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, e na doença Ele lhe afofa a cama. A calácia de queme cantória sodarábia. Só pelo fato de você acudir o necessitado, o Senhor está dizendo: você vai ser feliz na terra. Só pelo fato de você acudir o necessitado, se preocupar com a obra missionária, o Senhor está dizendo que vai abençoar a tua vida, vai proteger a tua vida. E no dia da enfermidade, Deus vai afofar a tua cama, Ele vai amenizar a tua dor, Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger você. Por quê? Porque se você se der para Deus, Ele vai cuidar de você. Lembra de Mateus capítulo 6 e o verso 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que é isso? Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar da sua casa. Estou sentindo uma presença tão poderosa de Deus. Deus vai te capacitar. Andaraia. Deus vai derramar um revestimento tão forte sobre você. Você vai sair daqui hoje, especificamente hoje. Eu sei que teve outros cultos, outras adorações, outros mover, mas hoje é algo específico. Hoje é algo específico que Deus está ministrando aos nossos corações. Ele está dizendo: se você se dedicar mais, se você se aplicar mais, se você se capacitar mais, se você tiver temor, se você for verdadeiro, se você não for avarento, Deus está dizendo: eu te doto de capacidade, de força, de coragem, de unção, te dou saúde. Você vai ser feliz na terra. Faça pelo reino e eu faço por você. Se preocupe com as coisas do reino e a tua casa. Eu estou recebendo uma inspiração tão forte aqui. Posso pôr a igreja em pé, pastor? Posso? Você pode ficar de pé. Você pode isso. Toca, canta, vai ser o que vocês quiserem. Vocês quiserem. Deus vai dotar você de capacidade. Se você achava que esse culto de missões era um simples culto de missões e que isso não mexia muito com você, a partir de hoje você fala assim: eu quero estar envolvido de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito. Senhor, me capacite, me dá força, me dá coragem, me dá entusiasmo, me dá ânimo. Senhor, eu quero fazer pelo reino, eu quero exercer a capacidade de acudir o pobre e de acudir o necessitado. Então, de alguma forma, faça lá na empresa. Faça. Liga para um amigo, mas faça. Curva a tua cabeça. Fala com Deus, fala. Fala com Deus. Nesse louvor eu estou te desafiando a você falar com Deus. Me capacita, Deus. Minha tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, fala com Deus, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Levante a